Primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre essa importância dos chamados dos discípulos. Na aula passada, a gente falou como Jesus chamou a Pedro e o que Deus fez com Pedro em todo o processo de construção até ele ser cheio do Espírito Santo. Na aula de hoje, nós vamos fugir um pouco desse contexto da individualidade. Em vez de falar de um apóstolo específico, de um discípulo, nós vamos falar do chamado dos 12. E vamos começar pelo primeiro, que está em João 1, versículo 35 e diante. E nós vamos fazer uma análise histórica, geográfica e política de como era o lugar e onde estavam esses homens que Jesus chamou. Por que nós vamos fazer isso? Porque, normalmente, quando nós convidamos alguém para fazer parte da história da nossa vida e fazer parte e nos ajudar em alguma coisa, procuramos alguém que tenha habilidade naquele assunto ou que tenha a característica que possa nos ajudar. Se essa pessoa não tem essa característica, se ela não pode nos ajudar, fica difícil você procurar alguém. Você não vai procurar um médico numa padaria, nem um padeiro num hospital. Então, Jesus tinha que fazer esse processo. Lembra que na primeira aula, foi a segunda, a gente falou sobre os 4.000 anos de silêncio, onde Deus escondeu o nome dos discípulos e ninguém sabia qual que eram os discípulos. Lembram disso? Então, agora, nós vamos tratar especificamente desse assunto, colocando aqui para vocês como Jesus escolheu cada um desses discípulos e como essas coisas aconteceram. E é importante a gente analisar que uma coisa antes de até que eu tinha começado, a gente está repetindo o começo, porque eu comecei, né, sem estar gravando. Uma coisa importante no capítulo 1, versículo 35 e diante, é a gente analisar que o primeiro homem chamado por Deus foi um discípulo chamado André. André, ele era crente, ele congregava numa igreja, na igreja do profeta João Batista. João Batista sai do deserto, vai para o vale, na frente do Rio Jordão, e começa a pregar sobre o Messias. Então, imagina que João Batista já ficava ali ouvindo a pregação o tempo inteiro. Eu não sei se vocês se lembram de um texto bíblico que está em Atos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro tem uma visão para ir pregar para alguém, ele tem uma visão de um cesto cheio de coisas, cobras, porcos e etc. Naquela visão, ele vai pregar para Cornélio, e Cornélio, então, se entrega e é cheio do Espírito Santo. E ali nasce uma grande igreja. Ou seja, é importante a gente começar a entender, começar a compreender que o que acontece? Quando você tem essa estrutura, né? Essa estrutura de compreender e de saber como funciona isso, você começa a entender que não nasce uma igreja com alguém que não é crente. As pessoas falam muito, por exemplo, de cruzadas na África, que milhares se convertem, e muitos outros lugares. Mas para a cruzada acontecer ali, um crente tem que desejar um pregador. Então, por isso que a igreja nasce primeiro com cristãos, com pessoas que se converteram. Ou uma conversão de alguém que já congrega ou não, mas alguém que conhece Jesus. Porque essa pessoa é a porta de abertura para que Jesus comece a pregar. No Evangelho de João, a Bíblia diz que nós somos a porta dos céus, ou seja, nós manifestamos Cristo vivo. Paulo diz que nós somos cartas abertas, lidas pelos homens. Então é importante entender que o primeiro chamado na Bíblia dos discípulos não acontece em Jesus apontando e escolhendo alguém. Acontece em alguém que já ouvia falar de Jesus, reconhecê-lo como cordeiro e se entregar a ele. E veja que André, ele faz algo muito interessante. Eu vou voltar aqui a tela do compartilhamento, que a gente tinha tirado porque a gente iniciou a aula aqui para gravar. Vou voltar à tela do compartilhamento e vou já direto aqui para a próxima tela, onde a gente estava lendo agora. Vejam vocês que no João 1, 35 ao 51, principalmente os primeiros versículos, André recebe Jesus e sai correndo em busca de Pedro. Dá a ideia de que Pedro também era alguém que ouvia falar de Jesus através de João Batista. Então, Pedro ouve André dizendo, encontrei o Salvador, encontrei o Messias. Essa informação leva Pedro a ir ao encontro de Jesus. E quando ele vai, Jesus, então, muda o seu destino profético, e aí você já sabe, foi na aula passada. Mas o que é importante nesse tópico para a gente poder analisar? Primeiro, ele se converte ao que no coração já era convertido. Ou seja, tem gente que pensa que o grande ganhador de almas é o pregador de um culto. Não é. O grande ganhador de almas é a semente da palavra que vai sendo pregada na vida daquela pessoa.
Toda pessoa que chega na igreja, muito dificilmente se converte em um culto. Mesmo que ele chegue bêbado, drogado, embriagado ou não, você ouve o testemunho dele depois, ele conta. E eu já sentia Deus tocar no meu coração, eu sentia que eu estava no caminho errado, eu precisava mudar de vida. Essas informações já são Deus trabalhando na vida dele. A pregação é só Deus consagrando, confirmando aquele momento e levando aquela pessoa ao pleno conhecimento de Cristo. Então, é importante você entender que o primeiro discípulo que vai seguir a Jesus, ele vai seguir porque ele já era convertido. Ou seja, o que estava no coração dele, ele já era convertido e agora foi convertido de novo. Segundo ponto importante desse texto. Ele temia Deus e almejava pela salvação do seu povo. O principal sentimento que havia em um judeu era salvar sua casa e sua família. Quando André recebe a mensagem que ele encontra Jesus, que João disse para ele, aquele é o Cordeiro de Deus, o que ele faz? Ele corre para salvar sua família. Então, o primeiro sentimento que existe numa verdadeira conversão é que você é impactado por um amor, por uma presença, por algo que te invade. Lembra que quando ele ouve falar de Jesus, ele pergunta para Jesus, onde o senhor está? Onde o senhor fica? E Jesus diz, vem comigo e vê. Jesus ainda estava na casa dos seus pais. Então, ele sobe ali para Betsaida, na verdade, na casa de alguém, e ele sobe para ali e fica o dia inteiro ouvindo Jesus falar. Imagina você ouvir Jesus pregar o dia inteiro. Será que é interessante, não? Porque a gente ouve alguns pregadores e já fica emocionado. Imagina você ouvir Jesus pregar o dia inteiro. Deve ser algo extraordinário, sim ou não? Jesus, então, pregou pelo dia inteiro. Quando ele sai da pregação, ele não fica inchado. Por isso que a gente fala que o crente tem que voltar ao primeiro amor. Ele não fica inchado, envaidecido, soberbo. Não. A primeira coisa que ele quer fazer é sair correndo para salvar a sua família. Então, o primeiro sintoma de alguém que realmente é discípulo de Jesus, se converteu, é a alegria no coração, é a transformação da sua alma. O segundo sintoma é, eu preciso salvar minha família. É o amor e o desejo para salvar os outros. Então, é importante você entender, se você é discípulo de Jesus, trazendo para a nossa aplicabilidade, se você tem ouvido falar de Jesus todos esses dias, se você vai na igreja, se você é um obreiro, e você não está sentindo desejo, amor, vontade de salvar as almas, de fazer a obra de Deus, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Porque ao ouvir sobre Jesus, de João, ele se converte. Seu coração está aquecido. Agora, quando ele recebe a mensagem de Jesus, a primeira coisa que ele faz é tentar sair correndo para poder ir fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Tem alguém pedindo para falar aqui, parece? Mário, quer falar, Mário? Parece que não, foi só um engano. Então, é muito importante a gente entender que o poder de Deus manifesto na vida de Jesus, na pregação para André, que foi o primeiro discípulo, é muito importante que ele saiu para salvar sua família. E aqui já vem a primeira reflexão, e a primeira da aula de hoje. Todo ser cheio do Espírito Santo não consegue ver os seus amigos morrerem sem Jesus. Todo ser cheio do Espírito Santo quer que todos experimentem o Espírito Santo. Quando você vê um crente que ele fica dentro da igreja e ele é muito mais julgador dos outros do que deseja de trazer vidas para Jesus, ele perdeu essa essência, né? Ele perdeu esse amor. E quando perde esse amor, então o que acontece? Você perde aquilo que é mais importante. Mas uma coisa relevante nesse assunto é que André foi salvo pela pregação de João. Veja que o primeiro discípulo de Jesus não foi Jesus que salvou, foi a pregação de um amigo. Então, outra coisa muito importante, às vezes a gente valoriza muito a pessoa que a gente ganhou para Jesus, ou a pessoa que está andando com a gente porque a gente levou para o Senhor, e a gente esquece que muitas vezes aqueles que vão andar conosco, que vão nos ajudar, que vão construir, você que é obreiro, você que é pastor, é alguém que de repente ouviu a mensagem por outra pessoa, é alguém que veio de outro lugar. Então, existem três coisas importantes aqui, subliminar. Primeiro, André já era convertido quando encontrou Jesus de coração. Agora ele se converte de entendimento que ele encontra Jesus. Segundo, ele não tem preocupação que ele ia fazer. Ele quer saber onde Jesus está e quer estar onde Jesus está. Todo discípulo de Jesus convertido quer estar onde Jesus está. Terceiro, ele deseja profundamente voltar e ganhar a sua família. O grande sonho dele é levar as pessoas que amam o Senhor.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. A terceira coisa do subtópico e a segunda coisa do tema. Terceiro ponto importante. Jesus não o rejeita, mas o questiona, como se fosse a prova de uma verdadeira fidelidade à sua fé interior, demonstrando que, mesmo vindo com fome e sede de ver o que ouviu e creu, sempre tem um processo de mudança, renúncia e adaptação a seguir. Outra coisa importante, quando o André chega para Jesus e diz, Jesus, o que vocês estão fazendo aqui, vocês dois? Tinha André e mais um. O que vocês estão fazendo aqui? Jesus pergunta para eles, nós queremos ir onde o Senhor está, nós queremos estar com o Senhor, porque Jesus sabia que eles eram discípulos de João. Jesus conhecia a história dele. Jesus sabia que ele seguia João. Então, ele disse, nós queremos onde o Senhor está. Então vamos. Como quem diz, primeiro eu quero saber o que vocês querem. Qual o objetivo de vocês? Vocês querem o libertador de Israel? Vocês querem dinheiro? Vocês querem fama? O que vocês querem? Nós queremos estar onde o Senhor está. Então, é muito importante pensar nisso e reflexionar sobre isso. Nós não podemos seguir Jesus por aquilo que as pessoas pensam, ou por fama, ou por vanglória, ou por status. Nós temos que seguir Jesus porque nós queremos estar com ele. Nós queremos estar com a igreja, não queremos estar com o pastor, não queremos estar com um amigo, tudo isso é bom, nós queremos estar com Jesus. O crente convertido que quer ser um discípulo de Jesus, ele tem que amar estar com Jesus, amar conviver com Jesus. Quarto ponto importante, ele queria estar onde Jesus estava, queria conhecê-lo melhor. Crer só não era o suficiente. Fé sem obras é morta. Eles vão até onde Jesus estava, hospedado, sem pressa de ir embora. No primeiro processo de reflexão, a gente entende que quando Jesus questiona, Jesus está dizendo para ele, você está disposto a renunciar ao seu tempo? Você está disposto a renunciar aos seus prazeres? Está disposto a renunciar à sua casa? Você está disposto a renunciar às suas vontades? Você está disposto a se adaptar, a estar onde eu estou, a viver como eu vivo? Você está disposto a viver essa mudança? São 3 pilares importantes que o discípulo tem que pensar quando ele vai seguir Jesus de verdade. Primeiro, ele tem que mudar de vida. Segundo, ele tem que renunciar à vida que ele tem. E terceiro, ele tem que se adaptar aonde Jesus está. Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus entrou em Jerusalém, Jesus foi para o deserto, Jesus andou na casa do sogra de Pedro, Jesus andou no barco, Jesus curou cegos, Jesus andou estava na areia lá, escrevendo quando a prostituta foi pega, Jesus foi na sinagoga, então Jesus não tinha meio que um paradeiro, ele estava sobre o vento do Espírito para fazer a vontade de Deus, então ele tinha que aceitar essa adaptação. Você está disposto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus e se adaptar a estar onde quer que você esteja? Você está disposto, eu sempre brinco, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, na cidade chamada Shelby, onde Deus me deu um apartamento para morar, um milagre. Deus mandou para cá para estabelecer uma obra, que é o Centro Mundial de Missões, e também a Mensageiros. Nós viemos para cá com a fé e com a coragem. Hoje nós estamos numa casa que está paga, estamos com um carro, estamos correndo, evangelizando. Só esse mês já fomos em 4 estados diferentes. Aí as pessoas perguntam para mim assim, e a sua esposa? Está lá no Brasil. Ontem nós ficamos até 11 horas da noite conversando, choramos um com o outro. Quase todas as vezes que a gente se fala, a gente se emociona, a gente chora, mas a gente sente saudade, mas a gente sabe por que a gente está renunciando. Nós estamos obedecendo uma ordem, um comando de Deus. Eu queria estar em casa, tranquilo agora, fazendo talvez essa aula presencial, lá na Mensageiros, com vocês, batendo papo, tomando meu cafezinho, tranquilo, mas Deus mandou fazer o que eu estou fazendo. E Ele está confirmando os meus passos. E aí eu pergunto para você, você estaria disposto a deixar sua esposa sozinha em casa com seus filhos e ficar 2, 3, 4 meses numa cidade onde nem a língua você fala? Onde você não conhece ninguém? E Deus vai dizer para você, aqui você não trabalha para ninguém, aqui você trabalha para mim, eu te sustento. Você está disposto a acordar de manhã e ter na conta 3, 4, 5 dólares, não ter dinheiro nem para comer, e durante o dia Deus mandar uma provisão e mandar o dinheiro na sua conta? Você está disposto a pegar com o seu marido uma mochila e ir lá para o Ribeirinho, na Amazônia, como os miúdos aqui já moraram lá, ir lá para a África, ir lá para o Japão e pregar o evangelho? Você está disposto a sofrer, como está na Portas Abertas, agora cidades inteiras sendo queimadas, na Síria, agora quantos cristãos foram queimados porque pregavam o evangelho? Então,
André, quando toma aquela decisão, quando Jesus me pergunta, ele está dizendo, você está disposto a mudar? Você está disposto a ir onde eu vou? Você está disposto realmente a fazer o quê? O que você quer? E aí, quando o André diz, eu quero estar onde o senhor está. Então, Jesus, então vamos onde eu estou. Você vê que não tem endereço da casa, não diz que casa era, não diz aonde era, só chamou ele para ir junto. Você está disposto a ir assim às cegas? Porque servir Jesus de boca é fácil. Servir Jesus no banco da igreja é fácil. Difícil é ter coragem de sair pelo mundo às cegas para fazer o que Deus quer que você faça. Quem está entendendo? Levanta a mãozinha e diz amém. Agora eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa importante. A geografia política da região. Aquela região não era uma região onde estavam os melhores. Era uma região chamada Betsaida e Galileia. Entre a Galileia e Betsaida tinha uma distância de mais ou menos 10 a 15 quilômetros, que demorava 2, 3 horas caminhando para chegar de um lugar ao outro, até porque não tinha carro, não tinha jato, não tinha avião, né? Era tudo feito andando a pé. Então, Jesus ali, ele está estabelecendo seu ministério naquela região, que fica pertinho de Cafarnaum. Eu já falei isso numa outra aula, que era a região onde Jesus andava e escolheu discípulos. Qual era a situação política daquela região? Na Galiléia estava sob o domínio de Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande. Ele governava como tetrarca, ou seja, um governante subordinado a Roma. Embora tivesse relativa autonomia, ainda devia tributos e obediência ao Império Romano. Olha só, Israel estava subjugado daquela região a um rei ou a um senhor da terra que era subordinado a outro senhor. Então, Israel podia, de repente, ter o seu culto, ter o seu templo, mas não tinha liberdade nenhuma. Era como se fosse uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E foi nessa situação e nesse lugar que Jesus foi procurar os seus discípulos para escolher. Interessante, não? A gente fica pensando que Deus vai dar quem está ganhando bem, quem tem carro importado, quem está com tempo à vontade, quem tem sucesso. Não, Jesus às vezes vai buscar a gente quando a gente se sente, apesar de livre, preso. É um paralelo aqui entre dois assuntos, né? O pecador que se sente livre, mas está preso, amarrado, e também a questão geográfica política. Uma pessoa que pensa que está livre, mas está subjugado a um governo, subjugado a uma lei, e não tem liberdade para adorar a Deus como deve. Por exemplo, na China, a China diz que ela não persegue os cristãos, porque ela tem a igreja oficial da China de Cristo, ou seja, eles deixam a igreja cristã aparecer, que seja, segundo eles dizem, cada semana, aí eles mandam um sermão que o cara que está na frente, que é o pastor que eles colocaram, que é o militar, tem que pregar para aquele povo, não pode ser diferente. Até as palavras têm que ser usadas mesmo, não pode usar o nome de Jesus, e eles dizem que são crentes. Agora, a igreja perseguida na China são milhares e milhares de subterrâneos pregando, adorando e buscando a Deus. Eles pegam a Bíblia, decoram o versículo e comem papel, porque não pode ter Bíblia, senão vai ser fuzilado. Quem está entendendo? Então, existia uma situação ali, apesar de ter a liberdade religiosa, entre aspas, eles estavam com uma prisão domiciliar. É importante a gente analisar isso. Poxa, Jesus, para encontrar com o André, e para ir até a casa onde ele estava, ele deve ter andado uma média de 3 horas para chegar até lá. Às vezes a gente não quer pegar um ônibus para ir na igreja. Jesus manda a gente fazer uma obra, a gente tem uma dificuldade enorme em São Paulo. Para fazer um culto no lar, nenhum obreiro vai, está todo mundo ocupado. Para poder ir fazer uma visita, é uma dificuldade, está todo mundo ocupado. Para poder, tem uma igreja lá na Brasilândia, tem uma família, lá em tal lugar que está precisando de gente para pastorear. Não quero ficar aqui na sede, eu não vou não, porque eu estou muito cansado. O povo foge. O povo foge. Aí depois quer ser honrado, quer ser glorificado por Deus, e como pode isso, né? Não tem jeito. Tem gente levantando a mão, vocês querem falar? Abre a câmera e o microfone, por favor, pode falar. Onde está aí? Acho que levantaram equivocado. Então tá, essa é uma coisa importante a gente falar, essa influência romana que tinha sobre eles, certo? Outra coisa importante era a economia da região, ou seja, por quê? Porque, irmãos, apesar de Jesus estar fazendo discípulos, ele tinha que entender de economia e dinheiro, porque sem recurso ninguém faz obra de Deus, irmão. Você pode estar cheio de Espírito Santo, trancado num quarto. Se Deus não tocar alguém para te dar uma passagem, para te dar uma condução, para te levar a algum lugar, você não faz obra de Deus. Se você não tiver dinheiro para pagar a internet que você está usando agora, não tem obra de Deus. Ou seja,
é necessário que você tenha recurso para poder fazer a obra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Ok? Então, ele é necessário que quando você for fazer uma coisa assim, você entenda. Olha o texto que eu escrevi aqui diz. A região era economicamente próspera devido à pesca do Mar da Galileia, comércio agrícola e atividades artesanais. Jesus chamou muitos discípulos dessa região, incluindo pescadores como Pedro, André, Tiago e João, que era a profissão deles. Havia uma grande presença da religião dos fariseus, que era aquela religião que governava o templo, que preservava a lei, que controlava as sinagogas e promovia uma interpretação rigorosa da Torá. Era aquela lei que você tinha que vestir, é mais importante que você tinha por fora que tinha por dentro. Então, é muito, muito importante o discípulo entender a questão geográfica, a distância, o sacrifício, a questão política, como ele se comporta, como ele entra, como ele sai, e a questão econômica, como ter recurso, como se manter, como fazer a obra de Deus. E a questão religiosa, que é entender quais são as religiões que estão atuando naquela região. Uma outra parte aqui que eu vou mostrar para vocês, também falando disso agora, de Betsaida. Betsaida, que é aonde vivia André e Filipe, também, se não me engano, Betsaida estava sob o controle de Herodes Filipe, irmão de Herodes, quer dizer, veja que, apesar de ser 2 horas de viagem, 15 quilômetros, eram 2 cidades governadas por pessoas diferentes. Ele governava Pérea e a Ituéria, região a leste do Mar da Galileia. Ao contrário do seu irmão, Herodes Filipe não era tão opressor, era uma pessoa mais amena e mais flexível. Então, aqui fica claro por que Jesus usou aquela região como uma base para o seu ministério, ali o norte da Galileia, porque era uma região que estava Cafarnaum, estava Betsaida, estava Galileia, e o governador era mais flexível, percebe? Como a inteligência de Jesus em observar a região facilita. Se você sabe que tem uma rua que o cara odeia a crente, dá tiro tudo que é crente, não vá pregar lá. Prega na rua de trás, até que Jesus o encontre. Isso se faz com discípulos que aprendem a estratégia. A influência romana, como eu já disse, é muito parecida com outro, né, que era o imperador Augusto. A Galileia era um local, essa parte que eu coloco aqui em destaque. A Galileia era um lugar estratégico, pois tinha grande fluxo de pessoas e era menos rígida rigorosamente, foi o que eu acabei de dizer, do que a Judéia. Isso possibilitou um ambiente propício para a pregação de uma mensagem nova. Ou seja, é muito importante você encontrar a oportunidade, o lugar e entender as condições. Não é porque Deus mandou você fazer algo e você ir para o lugar que você pode ir de qualquer jeito. Então, veja, agora estamos falando ainda de André, que foi o discípulo que já era convertido porque era discípulo da igreja de João, já sabia sobre Jesus, passou o tempo todo ouvindo sobre Jesus. Ele encontra Jesus, abandona João e vai seguir Jesus Cristo. Ele segue a Jesus Cristo o confronta, pergunta o que ele quer, fala que vai para outro lugar, e eles querem estar com o Senhor, tudo aquilo que eu já falei aqui. E tudo isso numa região favorável à questão geográfica, porque ficava um lugar onde entrava e saía muitas pessoas, favorável à questão política, porque o Herodes que vivia ali era mais flexível, e favorável também na questão religiosa, porque os fariseus eram muito rígidos. Então, se você chega pregando uma mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, no lugar onde todo mundo julga todo mundo, você tem muito mais possibilidade de ser aceito. Sim ou não? Agora vamos para outra tela aqui. Vamos falar um pouquinho do chamado desses 2 homens. Tiago, Pedro e João são os 4 principais que a gente vai tratar hoje. Mateus 4, 18 e 22. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Quantos irmãos Jesus viu? 2. Lembra que Jesus sempre trabalha de 2 em 2? É muito importante pensar nisso. Então, ele pega e diz: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei pescador de homens. Vejam que eles já tinham tido um encontro com Jesus, eles já tinham tido uma conversa com Jesus, Jesus já tinha falado com eles, mas agora eles voltam para o seu trabalho. E Jesus então os encontra, porque eles haviam, de certa forma, talvez voltado para suas obrigações. E olha o que Jesus disse: vem e segue-me, que eu quero fazer vocês pescadores de homens. É claro que tem um outro texto que conta, inclusive, como esse milagre aconteceu e Pedro se entrega. E aí, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Indo adiante deles, e outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João,
seus irmãos. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e lhes disse, deixando imediatamente o barco, seu pai, e o seguiram. Aqui temos um exemplo de outra família. Agora, dois irmãos, Tiago, certo? E o nosso irmão João, que abandona o seu pai no trabalho, deixa o seu pai. Lembra que Jesus disse? Bem-aventurados sois aqueles que abandonaram seus pais, suas mães, seus irmãos, seus primos, sua família, para ser filho, primo não tem, para seguir Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que abre mão do seu conforto, do seu convívio pessoal, para seguir a Jesus. É importante que, se você tiver um tempo depois, você dê uma analisada nesse chamado desses 4 homens. Porque um já havia passado o dia com Jesus, Pedro já havia sido impactado pela pregação de André com relação a Jesus, Jesus já havia profetizado sobre Pedro, mas agora ele nas redes trabalhando, porque Jesus, lembra que Jesus sumiu? Jesus passou 40 dias no deserto, lembra? Como é que você vai seguir um homem que sumiu? Desapareceu. Então, quando Jesus desaparece, eles voltam para o trabalho. Muitos de nós ouvimos um chamado de Deus, ouvimos uma direção de Deus, e aí, por não entendermos o tempo, voltamos para o trabalho. Sim ou não? Mas Jesus agora vai de volta ao encontro deles. E diz, olha, na prioridade não é o trabalho. A prioridade é fazer aquilo que eu estou mandando vocês fazer. Então Jesus chama ele e diz, eu tenho um destino profético para o André e para o Pedro. Vocês serão pescadores de homens. A mesma coisa acontece com Tiago, filho de Zebedeu, e João, que depois Jesus vai chamar eles de filhos do trovão, que é uma outra mensagem que a gente vai dar na 6ª e na 7ª aula. Em Marcos 11, 16 e 20, a Bíblia diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. A impressão que eu tenho, fazendo uma leitura constante da Bíblia, é que Jesus passou os 40 dias, foi testado, eles voltaram a trabalhar, então Jesus vai caminhando, voltando do deserto, porque o deserto ficava ao norte ali, bem perto onde ele estava, na Galileia, na Betsaida e Cafarnaum. Então ele vê os discípulos falando, o que vocês estão fazendo aí? Mais ou menos isso. Vem comigo, agora vai começar, vou fazer vocês pescadores de homens. Ou seja, Jesus está agora mostrando o destino profético que seria estabelecido na vida deles. Muitos de nós não entendemos como esses homens alcançaram tanto sucesso e foram tão bem-sucedidos. Mas aqui fica uma lição muito clara. Eles não se apegavam àquilo que eles estavam fazendo. Mesmo Jesus tendo desaparecido, quando eles encontram de novo, eles se abrem completamente. Não é assim que acontece com muitas pessoas durante a história? A gente tem um chamado de Deus, a gente tem um propósito na vida da gente, aí, de repente, a gente desanima, a gente volta a trabalhar, a gente volta para trás, e Jesus aparece e diz, ei, vem, não é esse caminho que eu tenho para você. O caminho que eu tenho para você é fazer você pescador de homens. O destino profético de vocês é pregar o meu evangelho. Então, talvez você que está assistindo aqui tenha um chamado de Deus, tenha um propósito na sua vida muito grande, muito lindo, muito maravilhoso, e você pode ter abandonado isso simplesmente porque você não estava vendo mais Jesus na sua vida. Como nós podemos aplicar isso como discípulo de Jesus hoje? É simples. Nós estamos, muitas vezes, tão atarefados com tanta coisa, tão atarefados com tantas missões, com tantos projetos, que a gente acha que Jesus esqueceu da gente. Quantas vezes você já foi orar e disse, Senhor, você não se lembra de mim? Senhor, eu estou aqui. Senhor, porque eu lembro até Moisés dessa oração. Então, eu vejo essa cena, desses 4 escolhidos, como esta cena específica, quando acontece isso. O segredo aqui da aula, nesse ponto, é exatamente esse. Você não pode confiar na força do seu trabalho. Deus vai te prosperar, Deus usa o seu trabalho, você tem que trabalhar, mas quando nós aceitamos Jesus, muito de nós, aqui tem o pessoal de Manaus, que é a mesma característica da Bahia, quantos de nós, quando aceitamos Jesus, abandonamos tudo para seguir? Cremos e fazemos tudo, né? Às vezes chega a gente na nossa igreja, no meu ministério pastoral, já há 35 anos fazendo isso, e eles dizem, mas eu viajava a pé não sei quantos quilômetros para pregar, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era assim, eu era assado. E aí você fala, não, Deus vai te usar,
eu acredito, aí você investe, você dá oportunidade, você dá cargo, você manda para missão, aí a pessoa diz, posso ir que eu não tenho condição. Não posso ir que eu estou trabalhando, não tenho tempo. Não posso fazer porque eu estou cansado. E tudo aquilo que a pessoa diz para Deus que quer fazer, ele abandona. Mas se você for um discípulo de Jesus, que vai continuar escrevendo a Bíblia do livro de Atos, que é a obra de Deus em nós, hoje ele está usando essa aula para falar com você. Cuidado. Cuidado para não se tornar escravo ou amarrado pelos pés aquilo que não tem valor e abandonando aquilo que tem valor. E o que tem valor para nós é cumprir o destino profético na nossa vida. Mas esse cuidado que eu digo para você é o seguinte: espere. Não tome decisões radicais. Espere Jesus falar contigo. Até o marido de Maria, lembram disso? Ele tinha um destino, José. Era criar Jesus. Ele era descendente de Davi, Maria também eram primos. E aí, Deus podia ter usado só Maria para nascer Jesus. Não precisava de José. Já era herança de Davi. Mas Deus foi ao encontro de José, fugindo, e disse: José, volta. José, volta. Porque sou eu que estou fazendo essa obra, sou eu que estou realizando. Quem entendeu? Então, às vezes, o sucesso da pregação do Evangelho de Jesus foi muito grande porque os discípulos tinham esse coração. Primeiro o propósito, depois a família. Primeiro propósito, depois a minha própria vontade. Primeiro propósito, depois aquilo que eu quero fazer. Como um crente recém-nascido todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É todo dia que você precisa despertar e estar apto para viver o chamado de Deus na sua vida. O outro chamado agora, eu vou tratar dos 12 de uma vez. Quando a Bíblia faz um relato escrito de quem eram os 12. Olha o que a Bíblia diz. Num daqueles dias. É muito importante você entender isso. Em Lucas 6, 12, 16. Num daqueles dias. Sabe o que está dizendo? A qualquer hora. A qualquer momento. Não era dia de festa, não era dia de Pentecostes, não era dia de nascimento, não era dia de ceia. Num daqueles momentos. Por quê? Porque os religiosos acham que Jesus só vai aparecer no dia do culto. Só vai aparecer no dia do final do jejum. Só vai aparecer na hora... Não, e o evangelho que esses discípulos receberam eram homens que estavam dispostos em qualquer dia. E num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. Passou a noite orando e, ao amanhecer, chamou seus discípulos. Ou seja, Jesus, num daqueles dias, foi buscar de Deus o poder necessário para impactar a vida daqueles homens. Ao amanhecer, chamou Jesus os discípulos e escolheu 12 deles. E por que aqui chamou 12? Porque nessa época, Jesus já andava com mais discípulos. Lembra no livro, se não me engano, de Lucas, capítulo 10, quando Jesus disse que ele mandou 2 em 2 e eram 70? Na verdade, 72. A mesma coisa faz o rei com a Septuaginta, mas é outra história. Então, é importante você entender que Jesus, ao orar, ele vai buscar Deus num dia que ninguém esperava e toma a decisão. Hoje eu tenho que separar 12. Não existe como você levar a mensagem com qualidade e com efeito se você não tiver um grupo próximo de você que ouça o seu coração, que ouça o batimento do pulsar da ansiedade por almas, do desejo de salvar vidas. Aqueles 12 foram separados dos outros para aprender os segredos de Jesus, os segredos do reino, para poder estarem disponíveis para viver a vontade de Deus. Por isso que você pode pensar que tem 100 pessoas na igreja, 200 pessoas na igreja, 1 milhão de cristãos, mas vai chegar um momento que Jesus vai chamar você especificamente. Ele vai escolher você especificamente. E de Marcos diz que ele escolheu os 12 e designou como apóstolos. Ou seja, eu escolho vocês dois e vocês são os 12 enviados que vão me representar. E nesse processo, em Marcos, ele é um pouquinho mais profundo, ele diz, e esses 12 terão autoridade para expulsar demônios. Você sabia que no Velho Testamento nunca ninguém expulsou um demônio? Que o primeiro homem que aparece na história de Israel capaz de expulsar espíritos imundos foi Jesus? Quando Davi toca os instrumentos e Saul é acalmado, a Bíblia diz, e ele aplacava o espírito que estava em Saul. Ele não expulsou. Entendeu isso, não? Então, o que Jesus está dizendo? Que aos discípulos que se tornariam apóstolos, ou seja, que iriam representados e serem enviados,
seriam pessoas com poder e autoridade para mover-se no mundo espiritual, para trabalhar em outra dimensão, para expulsar demônios. Será que Jesus chamou algum discípulo que tinha medo de macumba? Algum discípulo que tinha medo de demônio? Porque tem crente que tem medo de macumba, não tem? Tem crente que tem medo de macumba, tem medo de olho gordo, tem medo de inveja, tem medo de falação, tem medo de tudo. Só não tem medo da mão de Deus, né? Ou da volta de Jesus e para o inferno. Então é importante você entender e você compreender que Jesus, quando envia os 12, ele separa dos outros e diz: vocês serão pessoas especiais que vão ter poder sobre os demônios. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, irmãos, depois eu quero que vocês façam o trabalho, eu vou falar para vocês depois, mas antes disso eu quero falar do chamado de mais um discípulo. Mais uma vez, Jesus saiu para a beira-mar, com uma grande multidão aproximou-se. Ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, quem não sabe, Mateus, filho de Alfeu, sentado à coletaria, sentado onde ficava um guichê, era uma casinha, onde ele ficava e todo mundo tinha que ir lá e pagar imposto. É o primeiro modelo de banco que existe no mundo de dinheiro. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Veja você, antes do chamado de Mateus, Jesus estava em Cafarnaum, onde perdoou e curou um paralítico que foi descido pelo telhado, devido à multidão que cercava a sua casa. Esse milagre causou um grande impacto, e principalmente entre os fariseus e mestres da lei, pois Jesus declarou que tinha autoridade para perdoar pecados. Após esse evento, Jesus saiu para a beira do mar, da Galileia, onde continuou ensinando a multidão. Foi nesse contexto que ele passou pela coletaria de impostos e chamou Mateus. Então, aqui identifica que o coração de Mateus não para de fazer o que ele estava fazendo. Chamou Mateus, conhecia o coração de Mateus, não para ele fazer o que ele estava fazendo, porque Mateus não foi seu tesoureiro de Jesus. Isso é outra coisa importante. Nem sempre Jesus vai te chamar para executar o que você já faz no mundo. Ele vai te chamar na obra para fazer coisas que você nunca fez. Ele não vai servir Jesus no mesmo ofício que ele servia, porque no reino de Deus, quem define o ofício é Deus. Lembra o que diz a Bíblia em Coríntios? Você lembra disso? Quem lembra aqui? Que a Bíblia diz em Coríntios. A Bíblia diz que o Espírito Santo, é isso? O Espírito Santo chama cada um conforme ele quer chamar. Não é assim? E lá em Efésios, a Bíblia diz que Jesus escolheu cada um para servir o corpo, para edificá-lo. Então é importante você entender, é importante você compreender que Jesus, em momento nenhum, vai deixar que você defina qual é o teu ministério. Ah, eu gosto de fazer tal coisa. Pode ser um ótimo indicativo de que Deus vai usar você naquilo que você gosta. Mas não significa que Jesus é obrigado a aceitar o que você gosta. Isso é outra coisa muito importante. No caso de Pedro e de André, e alguns outros, como Tiago e João, Jesus usou a linguagem do que eles trabalhavam para falar com eles, mas deixou claro que eles não seriam mais pescadores de peixe. Não é isso? A mesma coisa que acontece com Mateus. Mateus foi o tesoureiro. Se ele era cobrador de impostos, ele era bom com dinheiro, mas ele não foi o tesoureiro. O tesoureiro foi Judas Iscariotes. O que fica claro aqui é que Jesus, quando chama os discípulos para pegar essa mensagem de sucesso que dura tantos anos e o fazer esses homens de sucesso, Jesus deixa claro que eles são obrigados a desaprender o que aprenderam para aprender o que Jesus tem para ensinar. Essa é uma outra característica de quem segue a Jesus. É a característica de estar disposto e disponível para fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Está disposto e disponível para obedecer à vontade de Deus. Está disposto e disponível para obedecer aquilo que Jesus quer que você obedeça. Então, aqui fica muito claro que Jesus está dizendo para eles: olha, vocês precisam entender que, a partir de agora, vocês vão ter que obedecer a Jesus de uma maneira muito especial. Você vai ter que ser cobrador de imposto para ser escritor, para ser um pregador. Vai deixar de pescar peixe, ganhar dinheiro com isso e vai ter que depender de mim.
pescar almas. Será que a gente consegue compreender, entender esse propósito de Deus na vida da gente? Será que a gente está disposto realmente a ter, de fato, sucesso e ser um homem cheio do Espírito Santo, como foi, é, é, como foi o nosso querido Mateus? Será que a gente está disposto a isso? Será que você está disposto a isso? Me diga. Responda para mim. Ah, mas eu sou motoqueiro, eu sou pedreiro, eu sou diretor de empresa, eu sou guarda fazedora de bolo, administradora de bolo. Será que você está disposto a ouvir Jesus te chamar para obedecer? Porque o sucesso dos discípulos passa pela renúncia. Passa pelo ponto de você ter que abrir mão daquilo que você acha que é perfeito, que é a sua prioridade, para fazer a prioridade de Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a viver isso? Sim ou não? Você está disposto? Você está disposto a isso? Tem certeza? Você está disposto a abrir mão da sua profissão para fazer o que Jesus quer que você faça? Porque abrir mão da profissão que você tem significa você ser desconstruído para que Deus te construa. Isso é uma reflexão, uma lição que a gente tem que parar para pensar. Houve muitos sucessos na vida dos homens de Deus na Bíblia, mas muitos deles tiveram que abandonar tudo que faziam para fazer o que Jesus queria, o que Deus queria, e aí aprender tudo novo, de novo. Será que a gente está disposto a isso mesmo? A gente pode ser chamado por Deus através de ter ouvido a pregação de alguém, como João Batista. A gente pode ser chamado por Deus no meio de uma confusão, como foi Mateus. A gente pode ser chamado por Deus como Pedro, que estava ali pescando, era um fariseu, e o seu irmão o avisa de quem é Jesus. A gente pode ser reconvidado por Deus depois que a gente pensa que ele desapareceu para buscá-lo. Quantos de nós pensamos às vezes que Jesus nos abandonou, que esqueceu, que não fala conosco, não está nos vendo, e Jesus desce do deserto, guiado pelo Espírito Santo, passa na beira do mar da Galileia e nos encontra fazendo o que nós estávamos fazendo antes e diz: ei, larga isso aí, moço, vem me seguir, eu tenho uma obra contigo. Quem está entendendo? Então, a aula de hoje é para a gente entender. Havia uma geografia na região, havia uma política na região, havia uma estrutura na região, mas aqueles homens foram impactados, porém Jesus tinha sabedoria. Ele foi para a região que era mais fácil a religião nova ser pregado, onde João já estava. Ele foi para o lugar mais próximo, certo? Ele foi para o lugar onde havia mais comércio, havia mais gente. Ah, não, eu quero que Jesus faça milagre. Aí você vai pregar lá no sertão para Zarara. Ficar pregando todo dia para Zarara. Mas resolver. Você tem que pregar onde tem gente. Não tem que ter vergonha de se expor. Para ter sucesso, não só no ministério, como na sua vida, você não pode ter vergonha de se expor. Existe gente que Deus chamou para ser discípulo na montanha da riqueza, na montanha da educação, na montanha das artes, na montanha da sabedoria. Cada um Deus chamou numa área. Mas, para você chegar nessa área, você tem que entender o propósito, ouvir o destino profético que Deus estabeleceu e obedecer. Se você não fizer isso, como você vai alcançar o sucesso que Deus tem para você? Como você vai deixar um legado, como esses homens deixaram? Como a mensagem que Jesus transmite a você vai ser capaz de perdurar por tantos anos se você não está disposto a ouvi-lo e a entendê-lo? Amém ou não amém? Então, gente, a aula de hoje tem essa conotação. Tem um outro ponto aqui que eu quero tratar com vocês antes de encerrar a aula definitivamente. É uma missão, um trabalho de casa. Você não vai precisar apresentar para mim, mas eu quero convidar os alunos
a rever o texto que eu vou mandar para vocês. E depois que você rever, eu quero que você faça uma redação. Pega uma caneta, um papel, ou computador, ou seja lá como for, e escreva como foi que Jesus te chamou. Qual foi a missão e destino profético que Jesus te deu quando ele te chamou? De que forma você estava? E quando no meio do caminho você abandonou Jesus porque ele desapareceu, você não esperou mais e voltou a pescar. Voltou ao seu trabalho antigo. Voltou às suas antigas crenças. Quando foi que isso aconteceu? Jesus está passando hoje na beira desse mar, através dessa internet, dessa aula, e dizendo para você, eu te chamei para ser meu discípulo, eu quero que você vá comigo até o final. Vou pedir para você abrir suas câmeras agora, se você puder. Todos estão com a câmera fechada, abra sua câmera. Quem estiver andando, por favor, fica sentado no lugar, né? Para a gente poder ver você legal. Todos que estão aqui com a gente. Já temos aí praticamente 1 hora de aula direto, né? Começamos, era 8h30, 8h28. Então, a gente já está terminando essa aula de hoje. Mas eu queria que você abra sua câmera, pastor Enei Maciel, não sei se pode abrir. Pastora Nayara Brito está aí na cozinha da sua casa, aí fazendo os doces que ela faz, muito bom, por estar magrinha, né? Tá muito doce. Rosilda, Aline, Márcia, Dinorá. Senti falta do Richard hoje, ele já chegou do hospital? Tá aí? Manda um abraço para ele, que eu vi a foto dele hoje lá. Tô orando por ele. Ele não merece, não, mas tô orando por ele. Ele não merece, não, mas tô orando por você. Você é feio, mas eu gosto de tu. Só um pouquinho, sim. Só um pouquinho. Não gosto muito, não. Só um pouquinho. Ai, ai. Patrícia também tá aqui. Vamos abrir aí, Tonha. Eu queria que você. Hoje a aula foi mais simples, foi mais tranquila, não foi muito pesada de pedagogia, de teologia, mais prática. Então, eu acho que hoje você pode fazer algum comentário sobre a aula, falar o que você está aprendendo nessa escola e como tem sido bom para você e o que você achou de destaque nessa aula. Quem pode abrir o microfone para falar um pouquinho? Fazer alguma pergunta? Alguma coisa que você ouviu que você ainda não tinha ouvido, que você aprendeu hoje? Esse povo é tudo tímido, meu Deus. Deus é que sabe. Ninguém vai falar hoje, a Michelle não veio, né, hoje? Aí não tem ninguém para perguntar, porque ela que puxa o coreto, né? Vamos, gente, eu não posso ficar aqui falando, gravando esse negócio toda hora. Pai, Oi. explica de novo sobre a redação, por favor. Quais são os pontos principais mesmo que a gente tem que colocar? A redação é para você dar uma olhada na aula e você escrever quando foi que Jesus te chamou. Contar um pouco da sua história, como se você estivesse contando. Quando Jesus me chamou, o que você está disposto a fazer, como você se sacrificou, entendeu? E como você está se comportando hoje como discípulo de Jesus. Você está do mesmo jeito? Você está cumprindo? E não precisa mandar para mim. Se quiser mandar para mim, pode mandar o arquivo no privado, no, no, no zap da academia. Se não, você pega depois isso, lê. Depois de escrever, você lê umas 2, 3 vezes, ora ao Senhor e apresenta a Deus. Você vai ver que tem muita promessa na sua vida, tem um destino profético, eu tenho certeza que já falou contigo e você não está lembrando. Quem mais vai falar aí? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ninguém vai falar nada? Mário? Pai do Senhor, apóstolo, e logo no início da aula, o senhor comentou sobre o discípulo Natanael. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus, então, né? Não. O primeiro discípulo de Jesus foi André, depois Pedro, depois no caminho eles encontraram Natanael, depois de Filipe, ele foi o quarto. Foi naquele texto. E foi em outros textos, ele é um pouquinho também. Nós vamos ter uma aula só sobre ele aqui, sobre Natanael. Amém. Boa pergunta. Mais alguém?
Você ouviu alguma coisa que você nunca tinha ouvido? Alguma coisa diferente nessa aula de hoje que você pode comentar? Deixa eu abrir o microfone. Eliana. Bom, apóstolo, eu não tinha essa dinâmica, explicou bem, né? Que foi com a entre você e o Jesus, todos os apóstolos e veio com essa dentro dele, né? Pegava dúvida, mas que na verdade é o que nos tempos de hoje, né? Nada além da de hoje. Eliana, No o seu ministério áudio e está não prega. cortando bastante. Você está falando e o seu áudio está cortando. A gente está conseguindo entender o que você está falando. Acho que é a minha internet, o sinal tá bem fraquinho mesmo. Não, Agora eu estava voltou, agora ficou bom. questionando, eu estava Sim. falando em questão da diferença entre você ser chamado, que quem os apóstolos foi chamado por Jesus, e o João foi o que foi chamado por Deus, né? Que foi Deus que colocou ele na terra para ir preparando o povo para a vinda do filho dele. Então, ele já sabia tudo que ia se passar. Então, acho que, tipo assim, a gente se colocando naquele tempo, eu acho assim que dentro dele via aquela expectativa de quando Jesus ia se mostrar, né? Começar a pregar o evangelho e seguir. Ele já tinha pregado, né? Isso bem interessante, assim, quando a gente volta num tempo e percebe, assim, a trajetória. Para entender o processo que Jesus fez para poder salvar aquela pessoa e entender que o primeiro discípulo de Jesus, quem converteu foi João. Justamente. E ele estava duro, né? E mesmo assim as pessoas naquela época não se convertiam, porque eles não criam Jesus ia vir. Veio e permaneceu a mesma coisa. Muitos não acreditaram que era o Salvador, né? Sim, isso mesmo. Mais alguém aqui? Olha a Dani aí, conseguiu entrar, está no carro dirigindo. Mais alguém? Você ouviu alguma coisa nessa aula que você nunca tinha ouvido, que foi interessante? Nayara, pastora Nayara. Tem bastante pastor aqui, vamos falar, gente. Pode falar, Dinora. Aqui, quando você falou que os discípulos não devemos, né? Não, para levar aqui na atualidade, apegar-nos a lugar, gente, é forte isso, porque aí você pensa que já chegou a um lugar, já vai dar tudo aí, e você não sabe se Deus só está deixou a você aí e depois você vai seguir pulando. Então aí fica, sabe? Mas deixar tudo o que nós temos e seguir para onde Ele envia, né? Forte, mas é assim. Ter a capacidade de entender que a gente tem que renunciar, né? Tem mais. Fala, Nay. Pastora Nayara Brito. Eu achei muito interessante que o senhor falou que André, ele já era crente, ele já frequentava a igreja de João, né? E eu entendi, assim, que, como o senhor explicou, que Jesus, ele sempre começa usando alguém que já ouvia falar dele, que já conhecia ele. E você sabe, Nayara, que isso que você falou da pregação, que Deus fala, eu tenho uma experiência, meus avós, né, os bisavós eram indígenas. O pessoal de Manaus aqui vai entender o que eu estou falando.
E muitos índios nunca viram a pregação da Bíblia, do Evangelho. Mas eles adoravam ao Deus que criou o sol, ao Deus que criou a lua. Então, quando você chega numa aldeia e você identifica a questão geográfica, política, econômica, e você identifica o ambiente, dentro do ambiente tem a oportunidade de você pregar. E aqueles que já adoram a Deus no seu coração, mesmo sem entender como adoram, já se entregam. Já estão prontos para receber. Foi exatamente o que aconteceu. Mário, você quer falar de novo? Acho que não, só ficou levantado ali. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Fala, Irenei. Só não ligou a câmera, né? Deve estar na moto, será? Pastor é Renei Maciel. Pode falar, filho. Levantar a mão, acho que não está conseguindo ligar o microfone ali. Mas alguém quer falar alguma coisa, quer comentar algo? Bem, já são quase 9 horas aí, né? Para vocês. São 8h40 no horário do Brasil. 8h40, não? 9h40. São quase 10 horas da noite. Aqui ainda é 7h40. Eu quero agradecer vocês que estão na aula com a gente hoje. Agradecer a participação de vocês, a paciência de vocês. Hoje a gente começou uns 15 minutos atrasados. Também quero agradecer a fidelidade, os irmãos estão honrando seu compromisso, estão pagando. Muito obrigado por estar ofertando esse pequeno valor na sua mensalidade, que tem ajudado o nosso ministério. E eu quero convidar você para estar aí atento ao grupo lá no Zap. Se você não estiver ainda no grupo da jornada, fica atento. Eu postei alguns livros lá essa semana, vocês viram? 8 ou 10 livros que custam muito caro, mas eles têm em PDF. Eu postei para você ter esses livros. Enciclopédia Bíblica de Consulta, livros para você aprender. A academia vai sempre estar disponibilizando, uma vez por mês, eu quero estar postando aí alguns livros, algum material. Também, amanhã já vai estar lá para vocês esse material de hoje, esse PowerPoint, né, essa apresentação, e também vai estar a gravação até segunda-feira, editada e postada lá no YouTube. Eu mando o canal, mando o link para vocês estarem assistindo a aula completa. E voltaremos, não nessa segunda, na outra, estar com vocês aqui de novo, se Deus permitir, às 8 horas da noite. Se você tiver alguma dúvida sobre os discípulos, alguma dúvida como eles alcançaram sucesso, como eles levaram o evangelho, você pode mandar para mim. Se não tiver no escopo daquela apresentação que a gente vai fazer na próxima aula eu quero falar de novo de um discípulo. Minha ideia é fazer isso. Uma vez falar sobre fatos históricos, sobre acontecimento como esse, que dá um geral, e depois voltar para falar de um dos 12 discípulos. Nós vamos ter 24 horas até o final do curso. Você já fez a sua matrícula em fevereiro, março é a sua primeira mensalidade, abril será a segunda. Então, se você não fez a matrícula em fevereiro, a primeira mensalidade, você está em débito com fevereiro e com março, ok? E aí você tem até hoje, dia 31, para poder acertar esses 2 meses, senão abril já vai ser o terceiro mês. E eu vou fazer uma enquete lá, onde eu vou postar que você quer pagar no dia 5 ou dia 25, e como 99% de vocês estão pagando no Pix, ou pagando todo mês, eu vou mandar um link para vocês pagarem direto no Pix da escola, e aí não precisa pagar naquele aplicativo, eu também não tenho desconto e recebo na hora, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, na graça do Senhor. Vamos tirar foto aqui, todo mundo com a câmera ligada para a gente tirar foto.